E iremos ler no capítulo 35 de Gênesis. Diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Meus irmãos, nós vemos aqui este relato bíblico, contando este episódio, Deus falando a Jacó desta maneira: Levanta-te e sobe. Podemos imaginar quando alguém menciona esta palavra para outro: levanta-te. Certamente, esta palavra é uma palavra direcionada a alguém que não está em pé, a alguém que está, quem sabe, caído, assentado ou deitado, dependentemente de que forma ele esteja, ele não está em pé. Por isso a palavra diz: levanta-te. Pode-se aplicar também esta palavra, levanta-te, quando no caso Deus falando a Jacó, está falando do posicionamento. Levanta-te significa dizer: te coloca no lugar certo, coloca-te no lugar onde eu quero que você esteja. Jacó não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Por isso, esta expressão, levanta-te. E quando nós vamos imaginar no posicionamento, levanta-te, logo vai nos remeter uma ideia de nos esforçar. Por quê? Independentemente de como a pessoa esteja, sentado, deitado ou caído, para ele se colocar de pé, ele precisa medir uma força. Ele precisa se esforçar para se levantar. Então, Deus está falando para Jacó: te esforça. Por que ele precisaria se esforçar para se colocar de pé, para se colocar na posição que Deus queria que Jacó estivesse? Agora, Jacó se esforça, se levanta, aí a palavra diz: agora sobe. Ou seja, como se não bastasse o esforço para se levantar, agora ele precisa dobrar o esforço, pois ele tem que subir. Se fosse para descer, talvez o esforço não seria tanto, porque para descer, como diz um ditado popular, para descer todo santo ajuda. Mas para subir, a pessoa precisa ter uma articulação saudável. E Deus fala para Jacó o seguinte: levanta-te e sobe a Betel. Por que o Senhor diz a Jacó: levanta-te e sobe a Betel? E diz mais: e mora ali. Ou seja, o teu lugar é ali, em Betel. E o que é Betel? Betel é casa de Deus. Logo, Deus está falando para Jacó: volte para a casa de Deus e mora ali. E mora ali, habite ali. E faz ali um altar, ou seja você um altar de adoração. Eu posso imaginar aqui Deus falando com um Jacó desviado, com um Jacó distante do lugar onde Deus queria que ele, Jacó, estivesse. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugiste da face do teu irmão Esaú. Ou seja, Deus está relembrando Jacó de um pacto que o próprio Jacó
fez a Deus ou com Deus quando ele, Jacó, adolescente ou ainda jovem, fugia de Esaú com medo da morte e estava indo para a casa do seu tio, amando do seu pai Isaque, para que lá se casasse com alguém, com uma mulher que não fosse das estrangeiras. E quando Jacó chega neste lugar, fugindo do seu irmão Esaú, porque Jacó já havia trapaceado seu irmão, já havia roubado a bênção da primogenitura de Esaú, agora Jacó tem que fugir, e nessa fuga, ele anoitece em um lugar, e esse lugar, o nome desse lugar era Luz, e Jacó, empolgado, porque ele dorme naquele lugar e pega uma pedra, coloca sobre a sua cabeça e faz-se o seu travesseiro. Enquanto ele dormia naquele lugar escombroso, lugar feio, estranho, ele teve um sonho e uma visão. Ele viu uma escada, e na escada, anjos desciam e subiam por ela. E no topo da escada estava Deus. E Deus dizia para Jacó: Jacó, eu serei contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. Eu vou te dar vitória. A bênção de Abraão vai passar para ti. Aí Deus falou para ele assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, quando acordou-se, e depois dessa visão, ele disse: mas que lugar terrível! Este lugar é muito terrível. Mas esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus e a porta para o céu. Este lugar será chamado Betel. Observe, Jacó, empolgado na sua juventude, tendo visões, ouvindo Deus, agora ele muda o nome do lugar. O nome do lugar agora é Betel. Ele fez um altar, fez sacrifício a Deus, fez um culto a Deus naquele lugar e consagrou aquele lugar como Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Jacó fez isso. E como não bastasse ele ter ouvido de Deus as promessas, ele se precipitou e fez um voto a Deus dizendo: se Deus for comigo no meu caminho, me abençoares e me fizer prosperar, ou seja, me enriquecer, me dar família e em paz voltar para o meu lugar. Ou seja, Jacó estava ciente de que ele estava passando por ali e ia até a casa de Betuel e se casar e voltar para a casa do pai. E ele dizia: se eu for em paz no meu caminho e for próspero, e retornar com segurança, e eu ficar rico, aí Jacó diz assim: de tudo que eu ganhar, eu te pagarei, te devolverei o dízimo. Ou seja, Deus não estava pedindo nada disso para Jacó. Deus já havia prometido a ele na visão: eu vou te abençoar, tu vai ser próspero, tu vai e vem em paz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Jacó não confiou na promessa de Deus, não confiou na palavra de Deus, se precipitou, fez esse voto. Deus abençoou Jacó, não pelo voto que fez, mas pela promessa de Deus. Eu sempre costumo dizer que esse negócio de alguém que faz voto é porque não acredita na promessa de Deus. A Bíblia até diz assim: é bom que você não vote, é bom que você não faça voto, mas se fizer, pague. Se fizer voto, cumpra com o seu voto. Mas é melhor você ter fé e acreditar na promessa, porque o voto você se esquece. Jacó se esqueceu desse voto. Observe o que houve aqui. Jacó foi próspero, abençoado, voltou para sua casa. Deus deu livramento para ele no retorno, lá no Val de Jaboque, quando Esaú foi ao encontro. Deus encontrou com Jacó lá no vale. Jacó lutou com o anjo, segurou o anjo, foi abençoado, mas não foi em Betel pagar o voto.
Passa-se anos e anos. Jacó se esquece da palavra, do voto que ele havia feito. A família dele já não é mais a mesma, já não tem mais a mesma estrutura. Quando ele passou por Betel, era só ele e a Boroca, e mais ninguém. Fez voto, se precipitou. No retorno, agora ele já está na sua casa, uma família enorme de grande, um velho já rico demais. Mas agora, Deus aparece a Jacó e disse: Jacó, te levanta e sobe a Betel. E mora ali. E faz um altar ao Deus. Olha a lembrança que Deus faz para Jacó. E faz um altar ao Deus que te apareceu quando tu estava fugitivo do teu irmão. Tu te lembra? Tu te lembra quando tu estava lá em Luz? Que tu chegou lá todo empolgado, mudou o nome da cidade, mudou o nome do lugar, fez um culto a mim e fez um voto. Eu não te pedi voto, mas já que tu fez, agora eu estou te lembrando. Volte lá e pague o teu voto. Agora imagine, meu irmão. Jacó agora se lembra do voto que ele fez. Só que a família de Jacó está toda bagunçada. Jacó já é velho. Jacó já não tem mais o domínio que tinha no princípio. Aí então Jacó disse assim, Jacó disse à sua família e todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos do vosso meio. Irmão, deuses estranhos. Olha, a tua casa, a tua família, tem deuses estranhos aí? Você é uma família de Deus, você é templo de Deus, e a sua adoração é única e exclusiva a Deus. Jacó já não era mais o mesmo Jacó, apesar de ser velho, agora estava com a casa cheia de ídolo. Estava com a adoração dividida. E Deus disse, olha, vai, sobe a Betel e mora ali e faz sacrifício ao Deus que te apareceu. Eu estou te lembrando, Jacó, do voto que tu fez e que tu não pagou. Por isso tu tem que te esforçar. Por que precisava Jacó se esforçar? Porque a família dele estava toda dividida, cheia de ídolo. E Deus aí Jacó fala assim, olha, tirai do vosso meio todos os deuses estranhos. E a adoração estava dividida, a idolatria predominava. E Jacó falou mais, e purificai-vos, ou seja, estavam impuros, estavam imundos, não estava diante de Deus, ou seja, nem estava diante de Deus. Deus estava falando com ele ali, Jacó, por conta da promessa, por conta do voto, por conta da promessa que Deus fez a Abraão, fez a Isaac e passou a Jacó. Então, por conta da promessa de Deus, a família, ele agora fala, te levanta, te esforça, sobe a Betel, mora ali, ou seja, mora na casa de Deus. Lugar de crente é na casa de Deus, mora ali. E faz um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugia da perseguição. Tu te lembra que tu foi perseguido, eu te dei livramento, te abençoei, te prosperei, te dei riqueza, fiz tudo o que tu precisava e queria. E agora tu esqueceu de mim? Agora tu esqueceu da tua promessa? Volte lá agora, mesmo velho, mas crie coragem, tenha força, te esforça, te levanta e sobe a Betel. Agora eu imagino aquele velho Jacó subindo a Betel. Mas só que antes ele disse, lançai, olha, nosso Deus, ele não quer sociedade com ninguém, ele é puro, ele é santo. Portanto, vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos mudar as nossas vestes. Olha Jacó dizendo aqui, mudai as vossas vestes. As vestes de crente é vestes de crente. E as vestes que eles tinham não eram dignas de estar diante do altar de Deus em Betel. Agora Jacó diz, mudai as vossas vestes, purificai-vos, limpai os vossos, tirai os ídolos do meio de vocês, nós vamos subir a Betel. Deus me fez lembrar dos meus votos, dos meus antepassados, precisamos voltar a Betel, a casa de Deus, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, meus amigos, na tarde desse dia, esforcem-se, levantem-se, subam a Betel, na casa de Deus, e adore a Deus em espírito e em verdade. Deus falou contigo na tarde desse dia, portanto, desperta-te.
te acorda, te levanta, te esforça. Deus te dá força e te dará graça, e você vai chegar a Betel, a casa de Deus. Deus te abençoe e te guarde na tarde deste dia, em nome de Jesus.